Dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, tudo bem? Professora Laís Nádia de História, mais uma vez aqui com vocês, para dar mais aquelas dicas de alguns conteúdos da nossa perfeita disciplina, certo? Hoje a gente vai ter, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da Revolução Francesa, tá certo? O que foi essa Revolução Francesa, os pontos principais. Então, sem perder tempo, vamos lá começar. Certo, a Revolução Francesa, ela aconteceu, lógico, na França, né, em 14 de julho de 1789, certo? A França, naquele momento, um pouquinho aqui de passo a passo histórico, ela era governada por um rei absolutista, o rei Luís XVI, certo? E é onde tudo lá era baseado na tradição do antigo regime, certo? Mas, tia, professora, e o que é esse antigo regime? Era onde o rei concentrava todos os poderes em suas mãos, certo? Tudo era centralizado, tudo era feito na figura do rei. E nesse momento a sociedade ela era dividida. Mas como era que acontecia essa divisão? Era dividida no meio? Não, senhor, nada de divisão de sociedade ao meio, tá certo? Que alunos já me perguntaram, já me questionaram sobre isso, inclusive já responderam em questão minha de prova que a sociedade francesa era dividida bem no meio, jamais. Dividida em 3 estados, certo? O primeiro estado representado pelo clero, o alto clero e o baixo clero. O segundo estado era pela nobreza, né? A nobreza cortesã, provinciana e a nobreza togada. E o terceiro estado, né? Que era o restante da população, que era representado aí pela burguesia, funcionários e os sans-culottes, certo? Continuando, na França, durante esse momento, eles passavam por muitas dificuldades econômicas, certo? Ao redor do mundo, estava acontecendo, por exemplo, na Inglaterra, a Revolução Industrial, ou seja, modernidade. E a França ainda não, certo? A França ainda passava por alguns momentos, assim, digamos que mais restritos, como eu falei no início aqui da aula, do antigo regime, certo? Mais feudal. E então eles passaram por umas dificuldades na agricultura, por exemplo. Não estava mais atendendo a população, estava tendo muitas secas, muitas inundações e detalhe. A nobreza e o clero não pagavam impostos, mas quem sustentava? Quem? Raimundo José? Não. Quem sustentava tudo isso, todo esse primeiro e esse segundo estado, era a base. Ali era como se fosse uma pirâmide. A base, que é o terceiro estado. O terceiro estado era que sustentava de um tudo essa população, tá certo? E com isso a situação ficou altamente insuportável. A população começa, o terceiro estado, né, começa a se revoltar e eles vão buscar inspiração, adivinha em quem? Nos iluministas, certo? Eles vão buscar inspiração nas ideias iluministas, naquela ideia de igualdade, tá certo? Para eles tentarem implantar, tentar fazer essa revolução, esse momento revolucionário lá na França. Então, como é que se deu esse processo revolucionário? Tudo começou com uma reação aristocrática em 1788 e 1789. A crise, por conta dessa crise, né, eles queriam arrecadar mais impostos, o rei, de cara, né, queria arrecadar mais impostos. Então, ele vai lá lançar a tal da Assembleia dos Notáveis. Mas essa Assembleia dos Notáveis era composta pelos membros, né, primeiro, segundo e terceiro estado, só que nessa Assembleia a ideia do rei era de que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos. Vocês acham que eles iam querer pagar impostos nessa altura do campeonato? Claro que não. Então teve uma reação do clero e da nobreza. E o que eles quiseram? Vamos chamar a tal vamos convocar os Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais. Nessa Assembleia dos Estados Gerais, onde eles iam obrigar o terceiro estado a arcar com todos esses tipos de impostos, tá certo? Ela funcionava mais ou menos dessa forma. E aí foi declarada, então, essa Assembleia Nacional Constituinte em 1789 a 1791. Então, a nobreza e o clero, eles queriam manter essa forma tradicional de voto. Como é que era? Era o voto por cabeça. Primeiro estado, um voto. Segundo estado, um voto. Terceiro estado, um voto. Sempre, lógico, né? E até quem é péssimo em matemática vai saber que se juntar ao voto do primeiro e do segundo estado, que eles queriam seus privilégios, eles iriam ganhar e quem ia sempre acabar pagando pato, justamente o terceiro estado. E aí o que esse terceiro estado vai fazer? Não, senhor. Vamos
reclamar, vamos ir para a rua, vão reagir. Então, essa reação deles, eles proclamaram essa Assembleia Nacional Constituinte, que era para fazer o quê? Elaborar uma constituição para a França para poder limitar o poder do rei. Aí vocês acham que o rei gostou disso? Nananina não. O que é que o rei vai lá faz? Vai e dissolve toda essa Assembleia Constituinte. E o que que esse pessoal super esperto lá, que pegou lá das ideias iluministas, foram fazer? Eles foram sim para a rua, eles foram e derrubaram o maior símbolo da França naquela época, que é a Bastilha. Lá onde eram guardadas, segundo os estudos, né, guardadas as armas, e onde era uma prisão. Como era um grande símbolo da tradição francesa, o que eles fizeram? Tomaram, derrubaram, e aí começou a gritar. Isso foi em 14 de julho de 1789, onde eles pregaram seus ideais bastante conhecidos: liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. E isso acabou ocorrendo o quê? Obrigando o rei a aceitar toda essa situação. Tá certo? E aí, o que aconteceu depois? Foi abolido o tal do regime feudal, né? Os privilégios e os tributos, e com o passar do tempo, as consequências disso tudo, foi feita um marco super importante, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também ideia iluminista. O que é que dizia esses direitos? Deixa eu ver aqui que eu fiz algumas anotações. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela pregava o respeito pela dignidade humana, liberdade de pensamento e opinião, igualdade dos cidadãos, direito de propriedade individual, direito de resistência à opressão política. E qual foi a principal consequência disso tudo aqui? A população passou da condição de súdito agora para a condição de cidadão. Eles passaram a ter mais direito, principalmente o de pensar e de participar da vida pública. Olha aí, por isso que eu falo, a Revolução Francesa foi a revolução, porque diante disso ela se propagou para o mundo inteiro, tá certo? E, querendo ou não, né, a cidadania é uma construção dos sujeitos, a cidadania, né, ela é uma fase, ela é sempre uma construção dos sujeitos históricos, tá certo? Também nesse momento a gente teve a Constituição Civil do Clero, né, que foi o confisco das terras da igreja, os sacerdotes que eram lá subordinados do Estado. E aí o que acontecia do lado de fora? Na questão do estrangeiro, as tropas se organizavam para reagir contra a tal da Revolução. E o passo a passo aqui, o passo seguinte que aconteceu diante desses belos acontecimentos, foi a monarquia constitucional. A Assembleia ela acaba aprovando uma Constituição para a França, e o que essa Constituição dizia? Vamos lá. Igualdade jurídica, liberdade de produção e de comércio, redução do poder, a questão do poder do clero, né, da igreja, a divisão dos 3 poderes e a representatividade pelo voto. Para todos? Será? Todos democracia? Todos podiam votar? Não. Nem todo mundo aqui nessa época podia votar. 80% da população não podia votar, incluindo as mulheres, certo? E diante disso, qual foi a reação do rei e da nobreza? O rei não aceitou de forma alguma. Ele não aceitou essa condição de forma alguma, porque reduzia drasticamente os seus poderes. Então ele foi tramar contra esta revolução. Ele fez uma tentativa de fuga, certo? E só que ele teve um pequeno probleminha. Ele foi reconhecido e ele teve que voltar para Paris. Deu tudo errado, né? E o exército, não o exército de fora, né, se juntou lá com a Prússia, eles tentam invadir a França durante esse momento e acaba sendo derrotado, né? Então, logo após esses acontecimentos, né, a gente tem a Convenção Nacional, que ela foi de 1792 a 1795, certo? Nessa Convenção Nacional, os líderes da burguesia proclamaram a República. A Assembleia, né, nesse momento, ela foi substituída pela Convenção Nacional, e onde elaborou uma Constituição para a França. E aí a gente tem um destaque para 3 grupos.
os girondinos, que era a alta burguesia, os jacobinos, que era a pequena burguesia e o operário, e a planície, que era a burguesia financeira, que ela ia pro lado em que lhe favorecesse, tá certo? Isso aí parece muito com o que a gente vê hoje no Brasil, né? A questão dos partidos de direita, de esquerda e de centro, tá certo? De onde surgiu essa ideia? Francesa. Então, só que esses grupos, né, eles divergiam sobre qual era que ia ser o destino do rei. Depois do julgamento do rei, adivinha o que foi que aconteceu? Tragicamente, o rei foi considerado culpado. E um símbolo também bastante ativo aqui nessa Revolução Francesa foi o da guilhotina. O que essa guilhotina fazia? Cortava o pescoço. Naquela época, né, eles tinham cabelão, cortava-se o cabelo das pessoas e depois eles eram guilhotinados, tá certo? Por conta disso, né, teve a reação de alguns países contra a França, houve uma pequena guerra civil no país e acabou dividindo girondinos e jacobinos. Os jacobinos tomam o poder e iniciam um período conhecido como Grande Terror. O que foi que aconteceu nesse período de Grande Terror? Vamos lá. Jacobinos no poder. Eles montam lá o Comitê da Salvação Pública, né, onde eles fazem aquela centralização do governo. Qual era a intenção disso? Recrutar jovens para o exército, tabelar os preços dos alimentos, aumentou os impostos para os ricos, aboliu a escravidão nas colônias, proteção aos pobres, idosos, desempregados, ou seja, eles fizeram aqui o lado bom. E por outro lado, teve uma ditadura sob a liderança de Robespierre, onde ele lança também o tribunal revolucionário, né? Punir quem fosse traidor. Quem traísse era punido. E adivinha qual era a punição? Muito bem, guilhotina. Morria. As pessoas acabavam morrendo guilhotinadas. Essa fase foi conhecida aí, como eu coloquei, na fase do terror. Onde a guilhotina poderosa não parava. Até os próprios do governo, do lado dele, que não era a favor das ideias dele, acabavam sendo guilhotinados, né? Isso acabou contendo as forças revolucionárias, mas sem ameaça da invasão, de novas invasões, sem ameaças externas, ameaças internas, porque todo mundo tinha medo de ser guilhotinado nesse momento, não é? Os girondinos, eles se unem com a planície, eles acabam se unindo, né, contra os jacobinos, aproveitando esse momento, certo? Só que os jacobinos, nesse momento, eles acabam caindo por conta mesmo do próprio autoritarismo do Grande Terror, né, que gerou a própria divisão entre eles, e isso acabou enfraquecendo a República Jacobina. E aí os girondinos vão e aproveitam e dão o belo e famoso golpe do nono Thermidor, que é 27 de julho de 1794, certo? Robespierre e os seus companheiros, no dia seguinte, eles acabam sendo guilhotinados e os girondinos tomam o poder. Que aí eu vou explicar isso muito melhor também, continuar a explicação no próximo vídeo, certo? Porque ia ficar muito longo, então eu dividi o vídeo em dois. E aí no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais pra vocês, né, como é que aconteceu depois disso pra gente entrar na Era Napoleônica, certo? Beijo, tchau e até já já!